O último fruto que eu quero destacar está aqui no final do capítulo, os versículos finais que nós lemos. Jesus prometeu aos discípulos que estavam ali ouvindo a ele, que enviaria o ajudador. Quem é o ajudador? Ele mesmo esclarece aqui: o Espírito da verdade que procede do Pai, o Espírito Santo de Deus. Ainda não fora dado, ainda não fora derramado sobre toda a carne. E ele explicou a seus discípulos que quando ele voltasse ao céu, ele enviaria o Espírito Santo de Deus. E Jesus promete aqui que o Espírito Santo faria o quê? Estaria nos crentes, versículo 27, e por causa disso os crentes fariam o quê? Dariam testemunho de Cristo. Então, meus queridos, nós glorificamos a Deus dessa forma, dando testemunho do Senhor Jesus Cristo, testemunhando de Cristo onde quer que estejamos. Deus nos dá oportunidades, né? O fundador da missão Portas Abertas, o irmão André, faleceu há poucos anos atrás, um crente holandês muito corajoso, né? Ele levava Bíblias para os países comunistas, ali da cortina de ferro, da União Soviética, os satélites. E ele dizia o seguinte, a respeito da pregação do Evangelho, do testemunho de Cristo: não existem portas fechadas. Ah, pastor, no meu trabalho não dá. Meu trabalho não tem jeito. Meu trabalho é hostil ao Evangelho, no meu trabalho é proibido falar de religião. Não existem portas fechadas para o Evangelho. Pastor, eu sou militar e lá nos protocolos militares, nosso regulamento, nós não podemos fazer proselitismo religioso, nós não podemos discutir religião. Não existem portas fechadas para o Evangelho. Aqui na nossa igreja existia um membro, General Mário Barreto França, e inclusive escreveu alguns hinos que estão aí no Cantor Cristão, né? E quanta gente ele ganhou para Cristo dentro do quartel, sem ferir os regulamentos militares. Inclusive um outro que foi membro da nossa igreja também, o Major Bispo, né? Serviu junto com ele e ganhou para Jesus também. E um belo dia, ele, o Major Bispo e um outro irmão que era um membro aqui da nossa igreja, começaram o trabalho lá em Jurujuba, que deu origem à Igreja Batista de Jurujuba. Não existe porta fechada para a pregação do Evangelho. De alguma forma, Deus vai sempre providenciar alguma oportunidade para nós testemunharmos de Cristo. E quando a oportunidade surge, o Espírito Santo nos cutuca: vai lá. E se nós somos realmente crentes em Cristo, quando o Espírito Santo diz assim, vai lá, a gente fala de Cristo. E nós já estamos testemunhando de Cristo com o nosso viver, com as nossas atitudes. E aí quando tem aquele cutucãozinho, vai lá, que é a oportunidade, é a hora. Você está na cara do gol. Não tem ninguém. Está na cara do gol. É a oportunidade de falar de Cristo. O verdadeiro crente em Cristo, então ele vai e fala. Que coisa maravilhosa, tantos crentes em Cristo que vivem, que agem assim, não é? Agora, que coisa triste é quando alguém se revela como crente e o companheiro de trabalho, de escola, de vizinhança, de jogar futebol, diz assim, crente você... Aí o camarada ainda piora, ou a camaradinha, né? O camarada ou a camaradinha, às vezes ainda piora a situação, ainda
envergonhado, como se fosse resolver, ainda fala assim, é que eu não sou muito fanático, não. Aí piorou tudo, meu irmão. Nós precisamos testemunhar de Cristo. É assim que nós glorificamos a Deus, meus queridos. Sereis meus discípulos. Jesus deixa muito claro aqui, ó. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E eu insisto naquilo também da comunhão com o Senhor Jesus, né? Que uma coisa fica sempre alimentando a outra. Olha o versículo 5, o que Jesus diz? Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim, permanecer aqui no sentido de ligação perfeita, ligação profunda, ligação vital com Cristo, né? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos, vamos sempre procurar essa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, estar ligado com Ele, realmente receber vida do Senhor Jesus Cristo, para nós podermos produzir esses frutos que glorificam a Deus. E se você ainda não vive assim, se você ainda não é um crente no Senhor Jesus Cristo, olha o que diz o versículo 6, é um alerta. Versículo 6, quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, né? Como um graveto, né? Lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Jesus está dando um aviso aqui quanto ao seu juízo, quanto ao seu julgamento. Quem não está de fato ligado a Ele, vai sofrer o juízo de Deus. A única maneira de ser perdoado, ter os pecados perdoados por Deus, é estando de fato ligado a Cristo. É arrepender-se de seus pecados, crer em Cristo de todo o coração, pedir perdão a Ele, submeter sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aí, ao invés de um graveto que se desliga, cai e seca, você será realmente um galho perfeitamente ligado ao Senhor Jesus Cristo, recebendo dele a seiva, recebendo dele vida. Então, aceita o Senhor Jesus como Salvador. Meus queridos, meus irmãos em Cristo, vamos glorificar a Deus dessa maneira, amando como Cristo amou, obedecendo sempre ao Senhor Jesus, vivendo em santidade e dando verdadeiro testemunho de Cristo.